Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. A minha tradução diz assim, eu trago a Bíblia do Eugene Peterson na tradução A Mensagem. Nas primeiras horas do domingo, as mulheres foram à tumba, levaram as especiarias que haviam preparado para o sepultamento, encontraram uma pedra na entrada da tumba, fora do lugar, e entraram. Mas não encontraram o corpo de Jesus lá dentro. Confusas, tentaram imaginar o que teria acontecido. Então, de repente, dois homens com luzes brilhando ao redor apareceram ali. Elas ficaram apavoradas e se curvaram em reverência. Os homens disseram: por que vocês estão procurando aqui aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele disse. Eu vou repetir. Lembrem-se do que ele disse. Você pode repetir comigo? Lembre-se do que ele disse. E eu já faço uma pausa aqui, porque o texto, ele traz a tradução de Lucas dizendo: lembrem-se do que ele disse. E Marlon, só se lembra quem em algum momento se esqueceu. E essas mulheres, elas se esqueceram daquilo que Jesus havia dito. Eu estou falando de algumas mulheres que caminharam com Jesus 3 anos e meio, que serviram a Jesus, que viram milagres que Jesus realizou, que foram alvo do milagre que Jesus fez, que comeram do pão, que comeram do peixe, que beberam do vinho, mas que diante de uma decepção, elas se esqueceram, Tiago, daquilo que ele havia dito. E se essas mulheres que foram discipuladas por Jesus, que caminharam com ele 3 anos e meio, em algum momento, por circunstâncias da vida, se esqueceram, você imagina eu e você? Você imagina nós? Como é fácil e como estamos sensíveis e vulneráveis a, em algum momento, nos esquecer. Eu me lembro de Paulo. 80% do que a gente conhece sobre vida cristã, irmão Zezé, a gente conhece de Paulo, porque do Novo Testamento 80% sobre vida cristã foi ele que escreveu, tirando os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Atos foi Lucas que escreveu. Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus. Nós não temos uma certeza se realmente foi ele que escreveu. Foi Paulo que escreveu todas essas cartas, todos esses livros, direcionamentos. E quando ele escreve a carta ao seu filho na fé, Fabiano, Timóteo, um pastor no final da carreira que se encontrava preso numa masmorra em Jerusalém, ele escreve para Timóteo, que era o seu pupilo, alguém que havia sido evangelizado pela sua mãe e pela sua avó, e alguém que foi alcançado por Paulo, foi discipulado por ele, mas que sofria problemas de autoestima. Paulo sabia que Timóteo ele tinha medo, sabia que Timóteo ele enfrentava o medo da rejeição, porque ele era muito jovem, e as 2 cartas que ele escreve ao seu filho na fé são conselhos de um velho pastor no final da carreira para um jovem pastor. Você imagina como preciosos são esses conselhos, talvez para um jovem pastor, para um jovem que está começando a sua caminhada de fé. E um desses preciosos conselhos que Paulo dá ao seu filho na fé é: lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. E se Paulo diz isso para Timóteo, é porque em algum momento Timóteo pode se esquecer. E se Timóteo pode se esquecer, você imagina eu e você, diante de decepções que nós vivemos. O texto continua. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava na Galileia, que tinha que ser entregue aos pecadores e ser morto numa cruz e ressuscitar no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus.
Deixaram o túmulo e contaram tudo aos 11 e aos demais. Repita comigo, e aos demais. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas relataram os fatos aos apóstolos. Mas eles não acreditaram numa só palavra que disseram, achando que era coisa da cabeça delas. Mas Pedro correu à tumba, olhou para dentro e viu apenas alguns lençóis, nada mais. Abalado e admirado, ele voltou balançando a cabeça. Até Pedro, logo Pedro, voltou admirado e abalado, balançando a cabeça. E a gente acaba percebendo que tudo o que Jesus havia dito que iria acontecer, aconteceu. Mas ainda assim, essas pessoas, elas se decepcionaram. E o texto da nossa conversa de hoje segue dizendo: no mesmo dia, domingo, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam e discutiam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas eles não o reconheceram. É curioso esse texto, porque ele fala sobre 2 homens. Um deles é conhecido como Cleopas, que possivelmente é irmão do pai de Jesus, ou seja, Cleopas era tio de Jesus. E Cleopas havia sido discipulado por Jesus, Fabiano. Cleopas era família, entende isso? Ele era família. Quando Jesus realizava os milagres, quando ele estava lá em Cafarnaum, que 4 amigos trouxeram um paralítico, não tinha nem como entrar na casa, porque tinha tanta gente, Juan. De repente, os homens tentaram entrar no telhado, mas Cleopas, ele era tio de Jesus. Se ele estivesse do lado de fora, ele dizia o seguinte: olha, dá licença que eu sou família, é o meu sobrinho, eu preciso entrar. Então ele tinha um lugar privilegiado. Ele sempre estava perto. Ele estava perto de tudo aquilo que Jesus fez, porque ele era família. Repita comigo: família. Cleopas era família. Ele viu, ele ouviu, ele recebeu. Só que em algum momento, depois do 3º dia, ao não ver o que Jesus disse que haveria de ter acontecido, a sua ressurreição, o texto diz que Cleopas e mais um discípulo resolveram abandonar a fé. Eles se decepcionaram. Assim como talvez do lado de você tenha um lugar vazio, que provavelmente em algum momento alguém já esteve sentado, alguém que já acreditou em tudo o que Jesus fez, alguém que foi alvo da graça, alguém que foi alvo de milagres da parte do Senhor, mas que por se decepcionar com líderes narcisistas, com homens e mulheres que dizem ser homens e mulheres de Deus, resolveram buscar um outro caminho. Eles estavam em Jerusalém, e Jerusalém quer dizer lugar de paz. E eles resolveram ir para Emaús, que quer dizer fonte de águas quentes. Deixaram a fonte de água viva e foram buscar saciedade em outras fontes, a 11 quilômetros. E o texto diz que eles estavam caminhando uma distância daqui até Arraial do Cabo, provavelmente 11 quilômetros. E enquanto eles caminhavam, o texto diz que eles conversavam, Juan, e eles também discutiam. O texto diz que eles conversavam e discutiam. Isso quer dizer que conversar é uma coisa e discutir é outra coisa. Então o pau estava quebrando, porque eles estavam argumentando uns para os outros. Eles estavam discutindo. Marlon, me perdoe, me permita usar você como exemplo. Vocês têm quanto tempo de casado, você e Monique? Quantos anos? É 10 ou 9? Um diz que é 10, outro diz que é 9. 10 ou 9? 10. Você pode ficar de pé rapidamente, apesar de estar escuro? 10 anos de casado esse casal. Uma salva de palmas para o casal. 10 anos. Fica de pé, Monique. 10 anos. A pergunta que eu gostaria de fazer é: nesses 10 anos, em algum momento, caminhando na mesma direção, vocês dois, em algum momento vocês já discutiram entre si? Só discutiram. Já tiveram algumas conversas pentecostais, aquela que sai uns glória estranho, uns aleluia.
mas pelo fato de não concordarem com algumas coisas que aconteceu na vida de vocês, vocês discutiram, mas permaneceram juntos. Obrigado, foi isso que aconteceu aqui. Eles estavam discutindo, mas eles permaneceram juntos e unidos. E o perigo nesse tempo presente, quando a gente se decepciona com alguma coisa, é a gente querer andar sozinho, é a gente querer buscar o isolamento, é a gente não querer mais estar no meio, na coletividade. E o texto diz que eles estavam discutindo, e quando eles discutiam e conversavam sobre tudo aquilo que havia acontecido, Jesus ele chega e Jesus pede para caminhar com eles, porque era uma prática para prevenir e se proteger de ladrões que ficavam à espreita. As pessoas elas buscavam andar umas com as outras, e Jesus então começa a andar com eles, e Jesus pergunta: sobre o que vocês estão conversando? E um deles, chamado Cleopas, que era tio de Jesus, não o reconheceu. A família de Jesus não reconheceu ele. Se o próprio tio de Jesus, que era a família, não reconheceu. E a pergunta que fica é: por que Cleopas não conseguiu reconhecer Jesus? Porque quando a gente está vivendo decepção e crise, a gente perde, Max, a capacidade de reconhecer Jesus. A gente acha que acabou, a gente pensa que é o fim. E se a gente enumerar aqui quais foram os sentimentos que esses dois homens estavam sentindo, porque eles estavam decepcionados, o texto é claro, eles se decepcionaram com Jesus. Depois de 3 anos e meio com ele, Jesus prometeu que iria ressuscitar. Na manhã seguinte, as mulheres foram lá, os anjos falaram com ela, e eles não acreditaram. Então eles provavelmente disseram uns para os outros: não valeu a pena, vamos voltar para a nossa atividade de origem, vamos embora para casa. Tudo isso aqui foi uma perda de tempo. Foi bom enquanto durou. A gente comeu o pão, a gente comeu o peixe, mas agora, sabe, nada melhor do que voltar. E eles provavelmente disseram uns para os outros: foi uma perda de tempo, não valeu a pena. E eles voltaram reclamando, e Jesus entra na conversa e fala: o que houve? Por que vocês estão? E Cleopas diz: você é algum estrangeiro? Só você que não sabe o que aconteceu sobre Jesus? E o texto diz: eles pararam cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Você imagina o coração deles: tristeza, decepção, frustração, medo, incredulidade. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Ele perguntou: Jesus, o que foi? Jesus perguntou para eles o que foi. Jesus sabia tudo o que estava acontecendo, sim ou não? Por que Jesus perguntou? Se Jesus já sabia, para que ele perguntou? Porque Jesus quer saber qual é a sua visão do que está acontecendo na sua vida. Jesus quer que você revele o que você está vendo diante do que está acontecendo nessa crise que você está vivendo. Tem um provérbio que diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, Luciano. Só que reconhecer Jesus quando tudo está bom é fácil. Reconhecer Jesus quando a gente é abençoado, a gente diz graças a Deus, glória a Deus. O difícil é reconhecer Jesus quando um diagnóstico contrário bate na nossa porta. O difícil é reconhecer Jesus quando tudo diz que não. O difícil é reconhecer Jesus quando a gente não sabe o que fazer, porque nesse momento a gente pergunta: Deus, onde tu estás? A gente não consegue reconhecer Jesus nas crises, nas decepções, quando um amigo trai você, quando alguém que você confiava e fez tudo por esse alguém decepciona você, te dá um pontapé, como no Salmo 55, Davi fala sobre o seu amigo Aitofel que o traiu. Se fosse um inimigo, eu tolerava, mas logo você, meu amigo chegado, meu irmão, que íamos juntos à casa do Senhor, a gente sempre vai se decepcionar com pessoas de proximidade. A gente não se decepciona com os inimigos, porque para eles a nossa guarda sempre vai estar alta, o escudo sempre vai estar levantado. A gente sempre vai se decepcionar com gente que está perto, é com pessoas que estão próximas de nós. E o texto diz que eles se decepcionaram com Jesus. Pergunto para você: é possível alguém se decepcionar com Jesus, sim ou não? Nessa hora você fica com medo, porque é confuso para você dizer que alguém vai se decepcionar com Jesus. Mas espera aí, Jesus? Como é que vai se decepcionar com Jesus? Mas é possível,
Porque esses homens, eles acreditaram e esperaram o que Jesus não prometeu que ia fazer. Eles estavam esperando algo que Jesus não prometeu. E tem um monte de gente que saiu da igreja evangélica porque se frustrou esperando Jesus fazer o que ele não prometeu que ia fazer. João 10:10 diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em Jesus prometeu nos dar vida. Fala, vida. Ele disse: eu vim para te dar vida e vida em abundância. Jesus veio para nos dar a abundância de vida. Não é abundância de coisas, é abundância de vida na nossa vida. E tem um monte de gente achando que Jesus veio nos dar bens materiais. Tem um monte de gente achando que Jesus veio nos dar casamento. Tem gente que diz assim para mim: eu estou esperando no Senhor para que o Senhor mande para mim. Ei, presta atenção. Deus só escolheu uma mulher para um cara e deu problema, que foi para Adão. Uma. E quando deu problema, ele falou: foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, eu não tinha nada a ver com isso. Eu estava aqui de boa, eu não pedi nada. O Senhor olhou e falou: ah, você está meio triste. Eu não pedi nada. Então, as pessoas ficam assim: não, Deus, eu estou esperando no Senhor. Não, corre atrás, mas saiba escolher. Uma vez que você escolheu, por favor. Você sabe o que a gente quer? A gente quer detalhes, né, Juan? A gente quer saber qual é o próximo passo, quais são os planos de Deus para a minha vida. Escuta o que eu vou dizer para você: Deus não revela os planos dele para ninguém. Uma coisa a Bíblia garante: os planos de Deus não podem ser frustrados. Você imagina, vamos lá, você imagina Abraão, em Gênesis no capítulo 12, Vinícius, Deus chega para ele e fala: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Se sou eu, Queiroz, eu ia falar o seguinte para ele: Deus, manda a localização, porque eu fui para São Paulo e eu usei o Waze o tempo inteiro. Então, se Deus falasse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, Rafael, e vá, se fosse eu ia falar: manda a localização, porque eu vou botar no Waze. Ainda vou botar a voz do Luva de Pedreiro. Graças a Deus, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Melhor do mundo. Eu ia fazer isso. E aí, quando carregasse no meu aplicativo, eu ia questionar: peraí, Deus, mas tá dando 24 anos aqui até a promessa? Tá dando 24 anos, é isso mesmo? Eu não vou esperar 24 anos. Quem vai esperar durante 24 anos uma promessa? Mas Abraão esperou. Sabe por que ele esperou? Porque ele não sabia quanto tempo ia durar. Porque enquanto ele vivia cada dia, o processo ia aperfeiçoando o caráter de Abraão, até o ponto que ele se tornou o pai da fé. Abraão não foi o pai da fé à toa. Abraão se tornou o pai da fé pelo que ele viveu. Só que a gente não quer viver. A gente quer que haja um corte, como o Zeca faz a edição e já passa logo o final. Não, com Deus não é assim. Com José não foi diferente. Ele teve um sonho, reuniu a sua família e disse: olha, eu tive um sonho aqui. E revelou o sonho. E se Deus pudesse mandar a localização para ele, iria mostrar para ele que ia demorar 17 anos até o cumprimento dos sonhos. E que ao invés de ser honrado, ele seria humilhado. Ao invés de subir, ele só iria descer a escada da vergonha, da humilhação, sendo escravo, sendo vendido, sendo esquecido, sendo humilhado. Mas parece que Deus, ele tem prazer no sofrimento humano. Não, Deus não tem prazer, irmãos. Deus, ele só não fica o tempo todo interferindo na nossa vida, porque a gente quer ter o controle da nossa vida e a gente quer que a parte mais difícil Deus faça o tempo todo. Por isso que as canções que falam muito de milagres, elas são canções que, sabe, a gente tem prazer de cantar. Faz um milagre em mim, faz um milagre no meu casamento, porque é mais fácil Deus mudar o meu casamento do que eu me tornar a pessoa que eu preciso ser, de eu fazer as coisas que eu preciso. E aí esse povo, falando de José, 17 anos. José esperou 17 anos até a promessa se cumprir. Se Deus mandasse para você a localização da promessa que Ele fez para você, meu Deus, Senhor, nem manda. Pelo amor de Deus,
Nem manda, Senhor. Porque eu vou escolher os caminhos mais fáceis, os atalhos, eu não vou pegar engarrafamento, eu não vou pegar a luta, a adversidade. Por isso que a Bíblia fala, cada dia o seu mal, basta cada dia o seu mal. A gente tem que aprender que Deus nos dá condições, força, fé e graça para a gente vencer hoje. E agora, se a gente soma o mal de ontem, culpa, com a ansiedade do amanhã, a gente tem 3 mal, a gente não consegue, a gente acaba sucumbindo. E a gente acaba adoecendo. Então vamos viver um dia de cada vez. Foi um irmão daqui da igreja que teve o primeiro câncer. E quando fala câncer, irmão, quando fala essa palavra, dormência na hora, que todo mundo fica, meu Deus. Quando é na gente, meu Deus, a gente fica desesperado. Por quê? Porque um dia eu perguntei para o meu sogro, homem de Deus experiente, perdeu a primeira esposa vítima de câncer, de uma forma terrível, jovens, 3 filhos, casou com a minha sogra, que também era viúva. E um dia eu perguntei para ele, há muitos anos atrás, falei, Osias, por que Deus ainda, eu na minha inocência, Deus ainda não permitiu que algum homem descobrisse a cura do câncer? Porque é uma doença que, dependendo do estágio ou do estado que alcance o corpo humano, que se descubra, não tem jeito. Ele, com a sua sabedoria, isso já deve ter mais de 15 anos, ele disse para mim, o dia que descobrirem a cura do câncer, vem uma doença pior do que o câncer. E eu falei, está amarrado, está repreendido, meu senhor. Que é isso? Ele falou, porque o dia que o homem tiver controle sobre tudo, é porque o homem se tornou Deus. Existem coisas que só Deus pode fazer. O Faustão, um cara milionário, alguns dizem que ele ganhava 5 milhões, 7 milhões por mês, lá na Globo. E a história dele revela que tudo o que ele desejou na vida dele, o dinheiro que ele tinha, comprou, até o momento que ele precisava de um coração. E o dinheiro compra coração, sim ou não? Não compra. E aí, quando você se esbarra em algo que o seu dinheiro não pode comprar, você descobre que todo mundo precisa de um Salvador. Porque todo ser humano necessita de um Salvador. Para salvar da perversidade, para salvar de uma humanidade caída e também para salvar de si mesmo, do egoísmo, da vaidade, da avareza. O texto diz que esses 2 homens, eles conversavam e eles perguntaram as coisas que aconteceram. Jesus o Nazareno, ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém, era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram e o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse o libertador de Israel, mas hoje é o 3º dia e nada aconteceu. Tínhamos a esperança. Quem tinha, não tem mais, perdeu. E o que eles perderam? Tínhamos a esperança. Eles perderam a esperança. E a esperança, alguns dizem que é a última que? A última que? Morre. Mas a esperança deles acabou, porque eles perderam a esperança. E quem perde a esperança, a capacidade de esperar, se desespera. As pessoas desesperadas são pessoas que perderam a capacidade de esperar. E todas as vezes que a gente perde esperança, a gente quer mudar de direção. A gente quer escolher um caminho mais curto, um caminho menos doloroso. E foi o que eles fizeram, porque eles estavam no lugar de paz, porque Jerusalém quer dizer lugar de paz. E eles decidiram ir para um outro lugar. Eles decidiram ir para Emaús, que quer dizer fonte de águas quentes, buscando saciedade, buscando paz em lugares que não produzem paz. Nós vivemos num tempo presente onde muitos de nós buscamos a necessidade que temos dentro da nossa alma em coisas que o dinheiro pode comprar, como por exemplo em um consumismo. Se você parou para pensar hoje, existe um prazer quando estamos em casa com o nosso dispositivo eletrônico,
lá no Mercado Livre, pesquisando algumas coisas, e a gente coloca no carrinho, a gente tira do carrinho, a gente coloca no carrinho, a gente tira do carrinho, a gente coloca no carrinho, e aí de repente a gente confirma a compra, glória a Deus, e aí no outro dia o correio aperta a campainha, e aí o nosso coração acelera, a gente pega e a gente fica feliz, porque eu sou assim também, e aí a gente bota em cima da mesa, a gente começa a abrir, e ali a gente sente uma descarga de gozo, de alegria. Eu estou falando alguma besteira, gente, sim ou não? E aí a gente tem aquela alegria, aquela sensação de gozo, de paz. Só que essa alegria, daqui a 2 dias, ela acaba. E a gente precisa de uma nova carga de alegria. E a gente precisa novamente entrar no aplicativo e começar a buscar alegria em outras coisas. E com isso nos tornamos acumuladores e substituidores. Porque a gente acumula ao comprar e nos saciar e colocamos de lado e precisamos substituir novamente. Porque a gente deixa o lugar de paz e a gente passa a querer buscar saciedade naquilo que não vai produzir, ou naquilo que vai produzir uma saciedade temporária, uma falsa alegria ou uma alegria passageira, porque o mundo produz alegria. Por isso que Jesus diz que a verdadeira alegria está nele. Eu não estou dizendo que com isso nós não podemos comprar, nós não podemos ter. Eu estou dizendo que a nossa alegria e a nossa esperança precisa estar em Jesus. E o texto diz: tínhamos a esperança de que fosse o libertador de Israel, mas hoje é o 3º dia, e desde que tudo aconteceu, e algumas mulheres desse grupo nos deixaram confusos. Eles acreditavam que Jesus ia ser o libertador de Israel da opressão de Roma. Jesus nunca prometeu isso, irmãos. Jesus nunca prometeu. O que Jesus prometeu foi libertar, foi morrer no meu e no seu lugar. Existem pessoas frustradas hoje com Jesus. É possível se decepcionar com Jesus? Sim, depende do tipo de Jesus. Porque tem gente que se decepcionou com Jesus garçom. O Jesus garçom é aquele que quando você chega na igreja, você pede o cardápio e você simplesmente escolhe no menu o que você quer. Eu quero um milagre, eu quero uma promessa, eu quero um casamento restaurado. E em algum momento você condiciona a sua fé e a sua esperança nesse tipo de Jesus. Tem o Jesus da lâmpada, é o gênio. Você acha a lâmpada, vem para a igreja, você esfrega e ele fala para você: olha, você tem direito a um pedido. Aí você pergunta: mano, não são 3 no desenho? A gente está em crise, é um só agora. Tem um irmão que era, a história do irmão que era um irmão que ele nutria um sentimento de ódio pelos outros. E aí um dia Jesus apareceu para ele. Jesus falou assim para ele: você tem direito a um pedido, qualquer coisa. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: se Jesus perguntasse para você o que você queria, o que você pediria para ele? Pensa aí. Meu Deus. E aí Jesus falou para ele o seguinte: só que tem uma coisa, o que você pedir para você, o seu inimigo vai ganhar em dobro. O que você pedir para você, o seu inimigo vai ganhar em dobro. O que você pediria? Aí o cara foi e falou: eu quero ficar cego de um olho. Tanta coisa para pedir, né? Meu Deus. Vamos lá. E aí eles disseram: hoje de manhã não encontraram o corpo, e voltaram com essa história. Aí Jesus começa a dizer: vocês não entenderam nada desde Moisés. E aí Jesus, na conversa, começa a trazer à memória deles aquilo que dá esperança, dizendo o que foi dito pelos profetas, dizendo o que ele mesmo havia dito, até que chega em Emaús. E Jesus, o texto diz que Jesus faz como quem segue adiante, é como se chegasse no próximo do lugar de origem, e Jesus: poxa, foi bom estar com vocês aqui e eu vou seguir em frente. Eu confesso, Juan, que eu fiquei me perguntando: por que Jesus fez isso? Por que Jesus quis, já que Jesus tinha falado tudo, por que não sentou à mesa com eles? Mas Jesus fez questão de dizer que ia em frente, porque Jesus gostaria de ouvir deles se realmente a presença de Jesus era uma presença bem-vinda na vida deles. Porque Jesus, ele
ele não incomoda. Tem gente que diz assim, eu ouço muito isso, o Espírito Santo está me incomodando. Você conhece alguém que incomoda? Uma pessoa chata? Quem conhece, levanta a mão aí. Pelo amor, você quer estar perto dessa pessoa? Pelo amor de Deus, eu quero a distância, cara. Então, como é que a gente diz, o Espírito Santo está me incomodando? Irmãos, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não incomoda ninguém. A Bíblia fala que em nenhum lugar que o Espírito Santo incomoda. Se está incomodando você, presta atenção, não é o Espírito Santo, pode ser outra coisa. Porque o texto diz que nesse momento, quando Jesus fez como quem ia à frente, eles disseram, não, fica aqui com a gente. Está tão bom essa conversa, a gente precisa disso. E eles sentaram. E o texto diz que eles permitiram que Jesus fosse um anfitrião. Mesmo sendo um convidado, eles colocaram Jesus para assumir o posto de anfitrião. E o texto diz que Jesus pegou o pão. E ao pegar o pão, Jesus deu graças e partiu. E quando o pão foi partido, Jesus sumiu imediatamente. E eles disseram, como não o reconhecemos antes? Se em todo o tempo, enquanto ele falava, o nosso coração se aquecia. O Espírito Santo, ele aquece o nosso coração. O Espírito Santo não nos incomoda. O Espírito Santo, ele aquece o nosso coração, ele enche o nosso coração. E nesse momento eles resolveram voltar para Jerusalém. Eles resolveram fazer o caminho de volta. Eles resolveram novamente dar lugar à esperança. Eles voltaram a acreditar. E talvez ao ouvir essa conversa, essa história, você pense que essa mensagem seria muito bom se A, se B ou se C. Mas essa palavra não é para quem não veio. Essa palavra não é para os de fora. Essa é uma palavra para os de dentro. Essa é uma palavra para aqueles que em algum momento se decepcionaram com Jesus, mas permaneceram aqui unidos. É gente que em algum momento teve numa plataforma como essa, ou já teve servindo em algum lugar, mas se decepcionou e falou, eu não quero me envolver, porque a igreja tem problema. É um tipo de decepção, é um tipo de frustração. Você continua caminhando, mas você deixou de exercer os talentos que Deus deu a você. Você deixou a amargura, a decepção dominar o seu coração. O seu coração não aquece mais. A gente acha que a gente conhece o Senhor no momento em que a gente se converte, no momento em que a graça alcança o nosso coração, Fabiano. Mas a verdade é que a gente só conhece o Senhor nos momentos de deserto, nas noites escuras e sombrias. É exatamente em momentos como esse que nós conhecemos o Senhor. Porque Jó, a Bíblia fala que ele era um homem justo, ele era um homem íntegro e ele era um homem reto diante do Senhor. A Bíblia fala que Jó oferecia sacrifícios a Deus se porventura os filhos dele pecassem. Ele dizia o seguinte, Senhor, eu vou oferecer um sacrifício aqui, porque se porventura os meus filhos pecarem, eu já tenho um sacrifício oferecido. Você compreende, sabe, o coração desse camarada? Até que um dia a adversidade chega na vida dele. Até que um dia uma carta, como eu preguei na quinta-feira, chega para ele. E quando a carta chega, irmão, revela quem a gente é, revela as nossas motivações. E aí o texto diz que ele é pego de surpresa. E ele, que era o homem mais rico do Oriente Médio, Jó, ele tinha uma empresa de logística, porque ele tinha camelos, ele tinha ovelhas, ele tinha jumentos, e esses animais produziam o escoamento da produção têxtil da época. Ele era um grande empresário do ramo de logística da época. Só que num só dia ele perdeu tudo. E aí é quando a gente perde tudo que é revelado aonde está a nossa fé, a nossa confiança. Porque se a nossa confiança está naquilo que Deus nos deu, ou se a nossa confiança está nele. É gente que sonhava em passar num concurso público, sabe? Pedia a Deus, clamava, orava, pedia oração, e através do seu esforço, do seu estudo e da graça de Deus, passou.
Só que depois de passar um concurso público, dependia do Senhor antes, só que agora passou a depender da bênção de Deus e não do Deus que proporcionou a bênção. É gente que não tinha nada e Deus deu algo, e antes dependia de Deus e agora depende daquilo que Deus deu. É gente que mudou de Deus. É gente que trocou de Deus e está dentro da igreja evangélica. E a gente às vezes não se dá conta disso. Caramba, como que eu não pensei nisso? Como que eu não me dei conta disso? Porque Deus pediu para Abraão o maior sonho dele. Deus pediu para Abraão Isaac. E eu pergunto para você, naquela madrugada que Deus visitou Abraão, Deus visitou ele e falou para Abraão: Abraão, eu quero o seu filho, o seu único filho. Eu falo isso para Deus: Senhor, o Senhor sabe o que pede para quem pede. É ou não é? O Senhor sabe. Porque a gente diz que ama, irmãos. E eu sou um pastor. A gente diz que ama, mas se você precisar de um rim meu, eu não vou te dar. Não, eu te amo em Cristo Jesus. Mas eu estou falando aqui, se você precisar de um rim, eu não vou te dar. Porque eu vou pensar, eu tenho 2, mas se faltar um. Não é verdade? A gente diz que ama, mas a gente tem que ser sincero. Eu não vou te dar. E Deus pediu o filho dele. Eu pergunto para você, você que é homem, quando Deus falou isso com ele, ele falou com Sara? Sim ou não? Falou com Sara? Falou ou não? Não falou. Senão Sara ia falar, quem vai ser sacrificado é você, Abraão. Isaac não. Você já é um traste mesmo. Já me livro logo de você. E ele foi. Porque ele confiava em Deus. Porque ele sabia, meu tempo está esgotado. Porque ele sabia que aquele Deus que trouxe ele até aqui era fiel para cumprir tudo que havia prometido. Se coloque de pé. Feche seus olhos por um momento. Feche seus olhos por um momento. E eu quero pedir ao Espírito Santo que traga à sua memória toda a sua caminhada de fé até aqui. Tudo que você já passou, tudo que você já venceu, tudo que você já enfrentou, tudo que Deus permitiu que aperfeiçoasse a sua fé, todos os dias bons e dias maus, todas as lutas e dificuldades, todos os desafios que você enfrentou. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pelos louvores, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nunca desiste de nós, obrigado porque o Senhor sempre vai ao nosso encontro, assim como foi o encontro desses 2 homens no caminho de Emaús. Obrigado porque são com as perguntas que são reveladas as respostas que tanto buscamos na vida. Obrigado pela mesa da comunhão, obrigado pelo partir do pão, que possamos nos conservar em Ti, apesar das lutas e dificuldades, que possamos entender, Pai, que o Senhor em Cristo, não importa o que venha, sempre nos conduzirá em vitória, em triunfo. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda toda a fúria e intento do inferno sobre nós. É sobre essa palavra que declaramos a nossa fé e a nossa esperança. É porque o Senhor vive que podemos crer no amanhã. Que essa semana que começa hoje seja a melhor semana da nossa vida, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele.